Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. A palavra de Deus tem que ser aplaudida com força, porque é a palavra de Deus. Evangelho de Lucas. Lucas não, de Jesus Cristo segundo Lucas. Mas é em Lucas 12, 54 a 59. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus dizia às multidões, ele fala com as multidões. É bom saber com quem Jesus está falando. Multidão, fariseu, saduceu, discípulo, apóstolo. Começa a falar com as multidões. Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, ocidente lá no Israel é vinda do mar, o mar Mediterrâneo. Logo dizeis que vem chuva. Lá não tinha estação assim de meteorologia, não. Eles diziam que ia chover quando apareceu uma nuvem vinda do Mediterrâneo. Quando aparecia essa nuvem, eles sabiam que ia chover. Naquele momento ia chover. E assim acontece. Então o povo sabia disso. Quando sentis soprar o vento do sul, então quando via a nuvem vindo do mar, e o mar Mediterrâneo não é como esse aqui não, o Atlântico é muito mais agitado. Eu tive lá 3 vezes nesse mar, né? Gosto de tomar banho não, mas tomei banho nesse mar. A água é bem calminha. Quando senti soprar o vento do sul, então, quando vi a nuvem do mar, chuva. Quando senti soprar o vento do sul, sul da Judéia, vindo da Judéia, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Então eles sabiam quando é que ia chover e quando é que fazia calor. Aí na hora nosso Senhor fala o que ele sempre fala, para a gente que não quer escutar. Chama de hipócrita. Hipócrita quer dizer mentiroso. O Senhor fala a verdade, ele não esconde não. Quando a pessoa é mentirosa, ele diz, mentiroso. Se eu disser, aí vou ficar com raiva do padre, né? Mas eu digo, se eu vi que está mentindo, eu vou dizer, mentiroso, né? Chamou de hipócrita, eles. E por que a hipocrisia deles? Porque eles sabiam interpretar o vento, a chuva, o calor, sabia interpretar o tempo presente, a natureza, e não sabia distinguir que Jesus era Deus e estava ali. Hoje acontece a mesma coisa, ainda é pior. Hoje a ciência interpreta algumas coisas, não tudo, né? Porque até agora essa Covid eles não sabem de onde veio, né? Mas não sabe aceitar Nosso Senhor, não quer aceitar Nosso Senhor, não quer aceitar o que a igreja ensina.
né? A igreja é contra o aborto, aí promove o aborto. A igreja é contra a ideologia de gênero, aí fala da ideologia de gênero. A igreja é contra a droga, aí querem aprovar a droga, legalizar. A igreja é contra matrimônio civil, pessoa do mesmo, aí querem fazer. Do mesmo sexo, querem fazer. Então, por um lado são desenvolvidos, até certo ponto. Por outro, são hipócritas, mentirosos, porque não aceitam o que a igreja diz, nem aceita Nosso Senhor. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Pois bem, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Como é que vocês não interpretam que eu sou Deus, que eu estou aqui, que eu vim para salvar vocês? Hipócritas. Não sei o que está falando. Por que não julgais por vós mesmo que é justo? Por que você não segue a justiça? Hipócrita. Nem hoje em dia também não segue não. Segue a mentira. Aí quando ele fala da justiça, ele dá um exemplo. Se tem alguém contra ti, um adversário, ele chama de adversário. Quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, do juiz, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Se tem alguém contra ti, ou tu tens alguma coisa contra o outro, procura resolver antes. Por quê? Porque se nosso Senhor chegar, como é que vai ser essa confusão? Alguém que a gente não perdoou, ou alguém que não perdoou a gente, é bom resolver antes. É bom perdoar. A cura vem pelo perdão. Vem pela verdade também. Senão ele te levará ao juiz. O juiz é Deus, é Cristo. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. A cadeia aqui, ou é o purgatório, ou é o inferno. O senhor está falando disso. Então eu falo disso. Então vamos resolver o que tem que ser resolvido aqui na terra antes da gente se encontrar com ele. Porque senão a gente vai ser julgado. E vai ter que responder a Nosso Senhor. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo, a última coisa que a gente está devendo nessa terra, seja o que for, nós vamos pagar. Certamente Deus é misericórdia e amor, mas Ele é justiça. O que eu tiver feito de errado, o que cada um tiver feito de errado, vai pagar. Ou paga aqui, ou paga depois daqui. Se assuste não, mas eu falo o que nosso Senhor fala, não posso inventar não. Quando Ele fala outras coisas, a gente fala outras coisas, mas se o Evangelho é isso, eu falo isso. Aí tem a primeira leitura, que é a carta aos Efésios. É bonita essa carta, né? Irmãos, eu prisioneiro no Senhor, Paulo está preso, vos exorto, está fazendo exortação. Hoje em dia o Papa faz exortação, faz essas cartas dele aí, que ele publica, tudo isso é exortação. A caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Cada um recebeu uma vocação. Nem todo mundo é padre, nem todo mundo é freira, nem todo mundo é casado, nem todo mundo é solteiro, cada um tem uma vocação. Mas cada um tem que caminhar de acordo com a vocação que recebeu. Cada um tem uma vocação, mas a lei de Deus é uma só. Cada um tem que caminhar na sua vocação de acordo com a lei de Deus. É assim. Com toda a humildade e mansidão. Aí ele está exortando. Andar e ter um coração humilde e manso. O senhor tem outra coisa não para nós? Essa mansidão aqui é meio braba, né? Mas é o que ele diz, tem que ser manso. Eu estou longe disso aqui, viu? Não estou me colocando como, já me conhece, né? Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. O amor na Bíblia não é sentimento, a gente confunde as coisas. O amor cristão é dar a vida pelos outros. Não é um sentimento, não. O mundo confunde as coisas. É o marido que dá a vida dele pela mulher, pelos filhos, a mulher que dá a vida pelo marido, pelos filhos, o padre que dá a vida pela comunidade, os filhos que dão a vida pelos pais, um pelo outro. Esse é o amor cristão.
e dá a vida até por quem nos odeia, pelos inimigos. Esse é o amor cristão. Sentindo ou não sentindo, tem nada a ver com sentimento. Você pode até se sentir mal em dar a sua vida por uma pessoa que lhe fez mal, mas você tem que fazer, você tem que dar a sua vida por ele também. Esse é o amor cristão. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A coisa mais importante numa vida comunitária é a unidade, viver em unidade, viver como irmãos. O discernimento que eu tenho para a vida paroquial principal é a unidade. Quem não vive unidade, eu vou dizer, é melhor você sair. E muitos já saíram. E eu já disse para muitos. Se não quer viver em unidade, não fique. Não fique na igreja. Porque você vai atrapalhar. Tá? É o que Paulo coloca. E essa unidade do Espírito produz a paz. Depois ele entra na questão do corpo. Há um só corpo e um só Espírito. Ele compara a igreja com o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e o cabeça. Pedro é a rocha. Mas nós somos todos membros do corpo. Cabeça é Cristo. Quem comanda é Cristo. Nós somos membros do corpo. Então não adianta ninguém ter inveja do outro, porque cada membro é importante. O dedo mindinho tem importância no corpo. A pessoa mais simples, mais humilde na igreja tem importância. Pessoa que limpa a igreja, que varre o quarto aqui da sacristia, tem importância, grande importância aos olhos de Deus. Né? Como tem importância o pregador, o apóstolo, o papa, o bispo, o padre, todos têm importância. Todos temos importância. O problema é que às vezes uns invejam os outros, né? O dedo mindinho quer ser, sei lá o quê. Quer ser dedo do pé. Não pode, dedo mindinho é dedo mindinho, dedo do pé é dedo do pé. Aí fica olhando o outro, se comparando com o outro, querendo ser igual ao outro, não sei o quê. E isso aqui acaba com a igreja. Isso aqui gera desunião. Aí todo mundo é importante na igreja. Santa Teresinha, né? Nossa Santa, ela quis ser o amor, o coração. Mas o amor, estou dizendo, o amor não é sentimento. Ela deu a vida dela pela igreja. E morreu Marte. Um só corpo e um só espírito. Preste bem atenção, que nosso Senhor está dizendo que só tem um corpo. E essa Roma de igreja? Pois é, porque não entenderam até hoje. Até hoje não entenderam o que nosso Senhor quis, nem o que Ele quer. Houve a primeira divisão dentro da igreja católica no século XI, depois houve a divisão com os protestantes aí no século XV, e hoje parece que vai ter outra. E teve outras várias divisões, que a gente nem soube ao longo da história, né? Muita gente saiu. Por quê? Porque não quiseram conservar a unidade no Espírito, nem na paz. Portanto, há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, a qual foste chamados. Nós somos chamados à esperança de acreditar na ressurreição. Nós acreditamos, mas não acreditamos. Porque quando acontece alguma coisa, quando alguém morre da nossa família, ou dos nossos, sei lá, conhecidos, aí nós muitas vezes perdemos a fé, desesperamos. Cadê a esperança? Se a vida não é essa, é depois daqui. Então a morte vai me levar ao céu, se eu estiver com Deus? Tenho que me desesperar. Tenho que esperar que quem morreu está com Deus. Rezar por ele ou por ela, pronto. Mesmo porque eu vou para onde ele está. Né? E não, ele vai voltar, ele não volta, eu é que vou. Então é rezar para ele estar no céu, ou no purgatório, que vai para o céu, e não no inferno, que aí ninguém vê mais não. Há um só Senhor, Cristo, uma só fé católica, um só batismo da igreja, um só Deus e Pai de todos, o Pai de nosso Senhor, que reina sobre todos. Não é o Putin que reza não, que reina não é o governador o presidente da Rússia não, isso aí não é nada diante de Deus. Esses poderosos de hoje em dia vão todos morrer. Quem reina na terra é Deus.
E é ele quem vai julgar esses governantezinhos aí, que estão acabando, querendo acabar com a terra, né? Fazendo guerra, né? Então, quem reina sobre todos, quem reina sobre, é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Age por meio de todos e permanece em todos. Quem age em nós, através do Espírito Santo, é Deus. Se eu estou na graça de Deus, né? Porque se eu não estou, ele não age não. A importância da confissão, da comunhão. Que age por meio daquele que está na graça e permanece naquele que está na graça. Então, se a nossa vida de oração, confissão, adoração, caridade, jejum, nada acontece com a gente, não. Satanás não tem poder, não. Mas, se eu não estou na graça, Satanás age. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e vossa mãe, Maria.